Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre as doenças intestinais inflamatórias. As doenças intestinais inflamatórias englobam duas doenças, a doença de Crohn, que também é chamada de enterite regional, e a retocolite ulcerativa. São duas doenças inflamatórias crônicas do intestino. Apesar de a gente não conhecer muito bem a etiologia dessas doenças, ela parece ser uma doença multifatorial, onde fatores genéticos, ambientais, fatores relacionados à microbiota intestinal e fatores imunológicos parecem ser importantes para o aparecimento dessa doença. Então, por exemplo, mais de 163 genes já foram relacionados a essas doenças. Alguns genes relacionados às duas doenças, outros genes relacionados a uma doença só. Parentes de primeiro grau de pessoas com doença de Crohn, por exemplo, têm 10 vezes mais chance de ter a doença de Crohn. Já parentes de primeiro grau de pessoas com retocolite ulcerativa têm 8 vezes mais chance de ter a doença. Então, mostrando que provavelmente as doenças intestinais inflamatórias têm uma relação genética. Meio ambiente, então, fatores ambientais parecem aumentar o risco de doença intestinal inflamatória, então como, por exemplo, estresse, uma alimentação inadequada, principalmente uma alimentação rica em gorduras, em alimentos industrializados, uso de anticoncepcional parece estar relacionado à doença intestinal inflamatória. Interessante ressaltar o seguinte, por exemplo, pessoas que nasceram em um local onde a prevalência de doença intestinal inflamatória é alta, quando ela se muda para um local onde a prevalência é baixa, ele continua tendo um risco aumentado. Mas os seus filhos que nasceram nesse local onde a prevalência é baixa, eles também vão ter esse fator de risco, ou seja, eles também vão ter menor chance de ter doença intestinal inflamatória. Então, o meio ambiente parece ser importante também para o aparecimento das doenças intestinais inflamatórias. Então, a microbiota intestinal, então alterações na microbiota podem aumentar a permeabilidade da parede intestinal, aumentando a translocação bacteriana. E isso, pacientes com doença intestinal inflamatória, eles têm bactérias diferentes na microbiota quando a gente compara com pessoas que não têm doença intestinal inflamatória. Então, a microbiota intestinal pode estar relacionada também ao aparecimento da doença. E fatores imunológicos. Então, na doença intestinal inflamatória, a gente tem ativação de linfócitos T, a produção de autoanticorpos, que a gente vai ver mais para frente. Então, talvez seja uma doença também com relação imunológica. Em relação aos fatores de risco, então, o sexo. A doença de Crohn é mais comum em mulheres e a retocolite ulcerativa é mais comum em homens. Então, o sexo também pode ser importante para a gente, às vezes, até tentar diferenciar qual doença que aquele paciente tem. Então, doença de Crohn é mais comum em mulheres, retocolite ulcerativa é mais comum em homens. Essas doenças, geralmente, elas aparecem entre 15 e 40 anos e a gente tem um outro pico de incidência que é entre os 60 e 80 anos. É mais comum em brancos e judeus, então é uma doença que ela tem uma prevalência maior nesses grupos, brancos e judeus, e a história familiar é importante, como eu já falei. Então, a doença de Crohn, parentes de primeiro grau de pessoas com doença de Crohn têm 10 vezes mais chance de apresentar a doença, e os parentes de pessoas com retocolite ulcerativa têm 8 vezes mais chance de desenvolver a doença. Essas doenças também têm relação com tabagismo. Então, o tabagismo aumenta o risco de doença de Crohn e diminui o risco de retocolite ulcerativa. Ok? Então, tabagismo aumenta o risco da doença de Crohn, reduz o risco da retocolite ulcerativa. Como eu já comentei também, a questão ambiental, a questão da dieta também parece ser importante. Então, uma dieta rica em açúcar, gordura, parece aumentar o risco de doença intestinal inflamatória. E aquela dieta rica em fibras, em frutas, legumes, com alta quantidade de antioxidante,
parece diminuir o risco de doença intestinal inflamatória. A gente tem ainda, por exemplo, a atividade física, que reduz o risco. O uso de antibiótico, principalmente na infância, parece aumentar o risco futuro de doença intestinal inflamatória. E o estresse crônico, por provavelmente modular o sistema imunológico, parece também aumentar o risco de doença intestinal inflamatória. Então, como eu já falei, a doença intestinal inflamatória, a gente tem duas doenças: doença de Crohn e retocolite ulcerativa. E elas têm algumas diferenças que podem nos ajudar a diferenciar uma da outra. Então, a retocolite ulcerativa, vou começar a falar da retocolite ulcerativa. Então, ela é limitada ao cólon, então ela só acomete o intestino grosso. A doença de Crohn, a gente vai ver ainda, ela pode acometer da boca ao ânus, qualquer órgão do trato gastrointestinal. A retocolite ulcerativa só acomete o intestino grosso, só acomete o cólon e só acomete a mucosa. Ela pode, às vezes, até pelo processo inflamatório, por contiguidade, causar também um processo inflamatório, por exemplo, na submucosa, na muscular, mas ela só acomete mucosa. Então, a doença só acomete mucosa. Então, a gente tem as camadas da parede do trato gastrointestinal, mucosa, submucosa, muscular, serosa. A doença de Crohn acomete todas, pode acometer todas. A retocolite ulcerativa apenas mucosa. Então, é uma doença que só acomete o cólon, só acomete a mucosa. O local mais acometido é o reto e ela geralmente é ascendente, ou seja, ela acomete o reto e vai evoluindo de forma ascendente, acometendo sigmoide, colo descendente, transverso, e não tem áreas saudáveis entre áreas doentes. Então, o comprometimento é contínuo, o acometimento da mucosa é contínuo. Então, para não esquecer, principal local reto, então acomete geralmente o reto, de forma contínua vai acometendo a mucosa, de forma ascendente, então acomete o reto, depois sigmoide, acomete apenas a mucosa e é limitada ao cólon. Tá? Isso é importante porque às vezes nos ajuda a diferenciar a retocolite da doença de Crohn. Ela acomete em 40% a 50% o reto e sigmoide, em 30% a 40% acomete até a flexura esplênica, que a gente vai chamar de colite esquerda, e 20% a 30% além da flexura esquerda, que a gente vai chamar de pancolite, ou seja, acomete praticamente todo o cólon. Tá? Então, o principal local de acometimento da retocolite é o reto. Já a doença de Crohn pode acometer qualquer local do trato gastrointestinal. Então, a gente pode ter, por exemplo, úlceras orais, cometimento oral, esofágico, gástrico, é raro, mas pode acontecer. Então, doença de Crohn pode acometer da boca ao ânus. Ela tem áreas saudáveis entre áreas doentes. Então, ela é salpicada. A gente tem uma área doente aqui saudável, aqui doente. E às vezes, quando se faz a colonoscopia, a gente tem o padrão clássico da doença de Crohn, que é pedra em calçamento. Então, como tem área doente, essas úlceras que formam na doença de Crohn, elas vão se juntando e dando essa característica de pedra em calçamento. A inflamação ela pode ser transmural, então pode acometer mucosa, submucosa, muscular e serosa. Então, a doença de Crohn, ela geralmente tem mais complicações que a retocolite ulcerativa, porque ela pode causar fístulas, perfurações. Por quê? Porque ela acomete todas as camadas do trato gastrointestinal, diferente da retocolite ulcerativa, que só acomete a mucosa. Na doença de Crohn, o principal local acometido é o íleo, por isso ela também é chamada de ileite terminal. Então, o principal local, íleo, na retocolite ulcerativa, reto. E ela pode evoluir com mais complicações do que a retocolite. Então, por exemplo, se você tem um paciente com doença perianal, ou seja, com a fístula perianal, ele tem doença de Crohn. Apesar que eu falei que a retocolite, ela só acomete o reto, ela não acomete todas as camadas do trato gastrointestinal para poder, por exemplo, causar uma fístula. Então, se você tem uma fístula perianal, a gente vai pensar na doença de Crohn.
Uma outra pegadinha. As doenças intestinais inflamatórias, a gente pode ter manifestações extraintestinais. Por exemplo, uma das manifestações extraintestinais são as aftas. Então, as aftas orais, podem aparecer tanto na retocolite como na doença de Crohn. Mas se o paciente tiver, por exemplo, úlceras orais, doença na cavidade oral, a gente vai pensar na doença de Crohn. Mas a afta poderia ser uma manifestação extraintestinal da doença de Crohn ou da retocolite ulcerativa, tá bom? Então, a doença de Crohn, ela é salpicada, a gente tem áreas saudáveis e áreas doentes entremeadas. Já a retocolite é contínua o acometimento. A retocolite acomete mais o reto, a doença de Crohn mais o ilho. A inflamação na retocolite acomete apenas a mucosa. Na doença de Crohn ela pode ser transmural, acometer todas as camadas da parede do trato gastrointestinal. Tá? Então essas são as principais diferenças entre uma doença e outra. Na doença de Crohn, 80 a 90% das vezes a gente tem acometimento do ilho, em 50% acometimento do ilho e do cólon, em 20% apenas acometimento do cólon e 50% a gente tem, nos dois casos, polpa ou reto, a gente não tem doença retal. Então, se a gente tem uma inflamação no reto, a gente pensa mais na retocolite ulcerativa, que é o principal local de acometimento. O achado clássico patognomônico, o achado histopatológico patognomônico da doença de Crohn é o achado do granuloma não caseoso. Então, se você fez a colonoscopia, colheu o material e foi encontrado um granuloma não caseoso, fechou o diagnóstico de doença de Crohn. O grande problema é que a maioria dos pacientes não tem esse achado de granuloma, apenas em torno de 30% dos pacientes com doença de Crohn é que vão ter o achado do granuloma não caseoso. E 30% desses pacientes com doença de Crohn, eles vão ter também doença perianal, como fístulas, fissuras e abscessos. Então, se tem doença perianal, como fístula, fissura e abscesso, a gente vai pensar na doença de Crohn, porque a retocolite ela não tem acometimento transmural. Quais são as manifestações clínicas mais comuns? Então, principalmente dor abdominal, 80% dos pacientes eles vão ter dor abdominal, geralmente em cólica, associado à diarreia. Essa diarreia geralmente é com sangue, mas pode ser também sem sangue. Então, quadro clássico, dor abdominal, associado à diarreia com sangue, com muco, principalmente diarreia sanguinolenta. Em 70% dos casos a gente vai ter diarreia. Então, 80% a gente tem dor abdominal, 70% diarreia. É comum também o paciente apresentar perda ponderal, febre, anorexia, mal-estar. Na retocolite ulcerativa, a gente pode ter urgência fecal, tenesmo e até mesmo incontinência fecal. E em alguns casos, quando a doença é distal, a gente pode ter constipação. Mas o clássico, dor abdominal, diarreia com sangue, perda de peso, febre, anorexia, mal-estar, são os achados clínicos mais comuns das doenças intestinais inflamatórias. Na retocolite ulcerativa, como ela comete o reto, a gente pode ter urgência, tenesmo e incontinência fecal. E as doenças intestinais inflamatórias também podem causar manifestações extraintestinais, manifestações no olho, na pele, doenças articulares, alterações do sistema nervoso central, coração, pulmão, rins e via biliar. Então eu vou falar agora das principais manifestações extraintestinais da doença intestinal inflamatória. Então o local mais acometido, a manifestação extraintestinal mais acometida são as articulações. Então a gente pode ter doença articular na doença intestinal inflamatória. A gente tem a doença artropatia, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Desculpa, a gente tem a artropatia tipo 1, tipo 2 e a artropatia axial, que vai acometer mais o esqueleto axial, principalmente comprometimento da coluna. Então a tipo 1, ela geralmente acomete menos que 5 grandes articulações,
principalmente nos membros inferiores. Então, quando eu falar em artropatia tipo 1 associada à doença intestinal inflamatória, a gente vai pensar em acometimento dos membros inferiores, menos que 5 grandes articulações. Ela se relaciona à atividade de doença. Então, quando eu tenho aquele processo inflamatório no trato gastrointestinal, ela aparece. Tratando a doença, geralmente ela melhora. É assimétrica e autolimitada. Então, a artropatia tipo 1 relacionada à doença intestinal inflamatória. Geralmente acomete pequenas articulações dos membros inferiores e se relaciona à atividade de doença, é assimétrica e autolimitada. Já a tipo 2, ela geralmente acomete pequenas articulações das mãos. A evolução é crônica, independente da evolução da doença intestinal inflamatória. Então, na tipo 2, geralmente é uma doença que vai evoluir vai ter uma evolução crônica, progressiva, independente do processo evolutivo da doença intestinal. A tipo 2 acomete, então, pequenas articulações, principalmente das mãos, tem evolução crônica, independente da evolução da doença intestinal inflamatória. E a axial, a gente vai ter principalmente uma sacroileite e a gente pode ter a espondilite anquilosante. Lembrar que a espondilite anquilosante é aquela doença que vai causar a coluna em bambu, que dá muita dor na região sacroilíaca, e geralmente ela pode estar relacionada ao HLA-B27, e nesses casos a gente pode ter também essa associação. E não tem relação com a atividade de doença. Então a axial vai causar uma sacroileite clássica, típica da espondilite anquilosante. Em relação às alterações da pele, a gente tem o eritema nodoso. O eritema nodoso, ele aparece em 4% dos casos de doença intestinal inflamatória e ele aparece como nódulos avermelhados e dolorosos na pele. Então, aparecimento de nódulos dolorosos e avermelhados na pele, geralmente com diâmetro entre 1 e 5 centímetros e tem relação com a atividade de doença, ou seja, melhorou a doença, geralmente o eritema nodoso ele vai desaparecer. Tá? Então, na pele a gente pode ter o eritema nodoso, 4% dos casos, eles são nódulos inflamatórios que aparecem na pele, geralmente com diâmetro de 1 a 5 centímetros e tem relação com a atividade de doença. Na doença intestinal inflamatória a gente pode ter um outro comprometimento, um acometimento de pele, que é o pioderma gangrenoso, que são lesões ulceradas na pele com fundo necrótico. Então são lesões de úlceras com fundo necrótico. Aparece em 0,75% dos casos, ou seja, quase 1% dos casos. Pode aparecer em qualquer local, mas é mais comum na região pré-tibial. Então, além do eritema nodoso, nós temos o pioderma gangrenoso, que é uma lesão ulcerada com fundo necrótico, aparece em 0,75% dos casos. Pode aparecer em qualquer local, mas é mais comum na região pré-tibial. Em relação às alterações extraintestinais oculares, nós podemos ter uveíte, episclerite, ou seja, acometimento ocular. A uveíte ela aparece em 6% dos casos e geralmente relaciona com a atividade de doença. E lembrar que nas doenças intestinais inflamatórias a gente pode ter um estado de síndrome desabsortiva, ou seja, o paciente ele não consegue absorver adequadamente os nutrientes. E, inclusive, ele pode ter deficiência de vários nutrientes. E um desses nutrientes que a gente pode ter deficiência é a vitamina A. E lembrar que a vitamina A é essencial para a visão. Então, pacientes que evoluem com deficiência de vitamina A podem ter, por exemplo, cegueira noturna. Então, esses pacientes com doença de Crohn, eles podem ter deficiência de vitamina A e a deficiência de vitamina A causar problemas na visão. Uma outra complicação que acomete fígado e via biliar é a colangite esclerosante. Então, a colangite esclerosante é uma doença autoimune que vai levar a uma inflamação das vias biliares intra e extrahepáticas com graus variáveis de obstrução, podendo levar até a cirrose. Então, um paciente com doença intestinal inflamatória ele tem mais chance de ter
colite esclerosante. E essa associação de doença intestinal inflamatória e colangite esclerosante pode aumentar o risco para colangiocarcinoma e câncer de cólon. Então, nas manifestações, né, extraintestinais, a gente pode ter a colangite esclerosante, que seria uma doença com comprometimento da função hepática, com inflamação crônica das vias biliares intra e extra-hepáticas. Podemos ter comprometimento ósseo, já que esse paciente ele pode ter comprometimento da absorção de cálcio e vitamina D. Esses pacientes às vezes também vão necessitar de uso de corticoide. Então todos esses fatores podem contribuir para uma perda de massa óssea maior, né? E esse paciente evoluir, por exemplo, com osteoporose ou osteomalácia. Então esses pacientes podem ter também doenças ósseas. Podem ter também problemas renais. Então o cálcio no intestino, quer dizer, nas doenças intestinais inflamatórias, a gente pode ter comprometimento da absorção das gorduras da dieta. Então, a gente tem mais ácido graxo no trato gastrointestinal. E esse ácido graxo, ele pode se ligar ao cálcio. Com isso, o oxalato, que seria o que se ligaria ao cálcio, ele vai ficar livre. Então, para entender melhor, na doença intestinal inflamatória, eu posso ter uma síndrome desabsortiva com comprometimento da absorção da gordura da dieta. Como eu não vou absorver essa gordura ela vai se ligar ao cálcio. Com isso, o oxalato, que deveria se ligar ao cálcio, ele vai ficar livre. Então a gente vai ter uma absorção maior desse oxalato. E esse oxalato, ele vai ser eliminado pela urina. Então a gente vai ter uma hiperoxalúria. Então lá no rim, esse oxalato ele vai se ligar ao cálcio, aumentando a chance de ter, por exemplo, a nefrolitíase. O diagnóstico das doenças intestinais inflamatórias, então a gente vai suspeitar, então aquele paciente com as manifestações clínicas típicas, dados da colonoscopia e dados histológicos. Então com essa tríade a gente consegue fechar o diagnóstico da doença intestinal inflamatória. Quais são os principais achados à colonoscopia da doença de Crohn? Então a doença de Crohn ela se caracteriza pela presença de úlceras, geralmente úlceras profundas. Essas úlceras elas podem se juntar, formando complexos e dando o achado clássico da doença de Crohn, que é a pedra em calçamento. Geralmente, a gente vai ter o acometimento do ilho, né, que não pode até acontecer na doença de... Lembrar que a retocolite, ela só causa doença no cólon. Mas se a gente tiver uma doença, uma inflamação muito grande no cólon, a gente pode ter um processo inflamatório por contiguidade no ilho, mas a doença que acomete ilho é a doença de Crohn. E a doença de Crohn, geralmente, a gente não tem acometimento do reto. E lembrar que na doença de Crohn a gente tem áreas doentes intercaladas com áreas saudáveis. Então isso na colonoscopia pode nos ajudar a diferenciar uma doença da outra. Já na retocolite ulcerativa, a gente tem maior comprometimento do reto, o acometimento é contínuo e ascendente, a gente tem uma perda da vascularização normal da mucosa, podemos ter ulcerações, erosões e edema da mucosa. Nos casos crônicos, os pacientes eles podem ter perda das alstrações do intestino, atrofia da mucosa e um aspecto tubular, como se fosse liso, né, o trato gastrointestinal, principalmente o cólon, que é onde a retocolite acomete mais. Os achados histológicos. Então, se a gente tiver o granuloma não caseoso, fechou, é patognomônico, né, clínica, com achado de granuloma não caseoso na biópsia, é patognomônico de doença de Crohn. E na retocolite ulcerativa a gente tem achados histopatológicos inespecíficos, mas o achado de microabscessos de criptas é bem sugestivo de retocolite ulcerativa. Então, às vezes se pede isso na prova. Microabscesso de cripta é sugestivo de retocolite ulcerativa. Como é uma doença também que parece ter uma origem imunológica autoimune, a gente pode também dosar alguns anticorpos para nos ajudar a diferenciar entre uma doença e outra. Então, o PEANCA, ele geralmente está positivo em 60% a 70% dos pacientes com retocolite ulcerativa e o ASCA em 60% a 70% dos pacientes com doença de Crohn. Então o ASCA é o Anti-Saccharomyces cerevisiae
ele está presente 60% a 70% dos pacientes com doença de Crohn. Então, doença de Crohn, pensar no ASCA, retocolite ulcerativa, peanca, retocolite ulcerativa, peanca, retocolite ulcerativa, peanca, doença de Crohn, ASCA. E lembrar que laboratorialmente a gente pode também avaliar se esse paciente está tendo alguma deficiência nutricional, já que nas doenças intestinais inflamatórias a gente pode ter comprometimento na absorção de alguns nutrientes. Então o paciente pode evoluir com deficiência de vitamina B12, tendo deficiência de vitamina B12 ele pode ter, por exemplo, anemia macrocítica, hipercrômica, anemia megaloblástica. Ele pode ter deficiência de ferro por má absorção do ferro, evoluindo, por exemplo, com anemia microcítica hipocrômica. A proteína C reativa é um exame interessante, é um marcador inflamatório que vai avaliar esse processo inflamatório do paciente. Então, é um exame às vezes interessante tanto para controle do tratamento como para avaliação de recidiva, um hemograma para ver se o paciente não tem anemia, ele pode ter leucocitose. A gente pode fazer, por exemplo, uma cultura, pesquisa de toxina A e B para afastar uma colite infecciosa. Então lembrar que a toxina A e B ela é feita para a gente afastar a colite pseudomembranosa, que é causada pelo Clostridium difficile, e as culturas para afastar uma doença infecciosa, uma colite infecciosa. E a calprotectina fecal também hoje é um exame muito usado, tanto para avaliar controle do tratamento, como para diagnóstico da recidiva. Então, calprotectina fecal é um outro exame que a gente pode usar para avaliar tanto diagnóstico como tratamento. Agora eu vou falar sobre o tratamento. Então, no tratamento, a gente usa geralmente os aminosalicilatos, os corticoides, alguns imunossupressores e hoje, medicamentos que são fantásticos no tratamento da doença intestinal inflamatória, as terapias biológicas, os medicamentos anti-TNF. Então, vou falar um pouquinho sobre os aminosalicilatos. A gente tem duas opções, a mesalazina e a sulfasalazina. A sulfasalazina geralmente é mais usada por causar menos efeitos adversos. Eles são anti-inflamatórios, atuam diminuindo a produção de COX, tem efeito antioxidante, então tem um efeito anti-inflamatório. A gente tem esses medicamentos para uso tópico, como pomadas, para fazer enema ou por uso oral. Então, por exemplo, se você tem uma proctite leve, a gente poderia usar o supositório de mesalazina. Agora, se a gente tem um comprometimento maior, aí geralmente a gente vai usar esses medicamentos por via oral. Então, se a gente tem, por exemplo, uma colite leve a moderada, a gente vai usar a sulfasalazina, geralmente começando com a dose de 500 mg de 12 horas e ajustando a dose, podendo usar de 4 a 6 gramas por dia. Então, colite leve a moderada, sulfasalazina seria um tratamento indicado. Se a gente tem um paciente já com colite leve a moderada, mas já apresentando alguns outros sintomas, como mais de 5 evacuações por dia, perda ponderal, dor abdominal, às vezes é interessante associar um corticoide. A gente vai ver que o corticoide ele não é usado para tratamento crônico, é apenas para remissão. Então a gente vai usar por um tempo para o paciente melhorar e a gente vai usar outras drogas no tratamento crônico. Então, se o paciente ele tem uma colite leve a moderada, mas tem mais de 5 evacuações por dia, perda ponderal, dor abdominal, a gente pode associar o corticoide. Vai retirando progressivamente esse corticoide e depois para manter só o aminosalicilato. A dose então da sulfasalazina que se usa geralmente é de 2 a 6 gramas dia e da mesalazina de 2,4 a 4,8 gramas por dia. Os corticoides então, eles só são usados nas agudizações, é só para tirar o paciente da crise. A gente não vai usar corticoide, por exemplo, para o resto da vida do paciente por causa dos efeitos colaterais do corticoide. Então, ele é usado nas agudizações para indução da remissão e nos casos moderados a graves. Então, o paciente teve uma recidiva, está grave, a gente vai usar o corticoide até o paciente melhorar, a gente vai tirar o corticoide e manter esse tratamento crônico com outras drogas. Tá? Então, ele não deve ser usado cronicamente, geralmente se usa por 2 a 3 meses, associado a um outro imunossupressor.
porque aí você vai tirar o corticoide e vai manter o outro imunossupressor. A gente pode usar a prednisona na dose de 40 a 60 miligramas por dia, e a budesonida é uma outra opção, 9 miligramas dia. A budesonida ela tem um metabolismo, né, mais acelerado, ela é metabolizada mais rapidamente e com isso ela causa menos efeitos colaterais. E em alguns casos, né, mais graves, a gente pode usar também hidrocortisona e metilprednisolona, mas geralmente o mais usado é a prednisona. Dentre os imunossupressores, a gente tem azatioprina, metotrexate e ciclosporina. A azatioprina é o mais usado no tratamento da doença intestinal inflamatória. Então, é um imunossupressor que a gente geralmente tem a melhor resposta. Então, a gente poderia, por exemplo, usar corticoide na fase aguda associada à azatioprina, até porque a azatioprina ela demora de 2 a 6 meses para ter uma resposta adequada. Então, a gente poderia associar corticoide com azatioprina. O paciente melhorou, a gente retira o corticoide e mantém o tratamento crônico, por exemplo, com azatioprina. Então, isso seria uma opção de tratamento. Dentre os efeitos adversos da azatioprina, a gente tem neutropenia, pancreatite e hepatite. E hoje a gente tem alguns medicamentos que estão revolucionando o tratamento, né, principalmente das doenças reumáticas, das doenças autoimunes, que é a terapia biológica, que usa medicamentos, né, que tem ação anti-TNF, ou seja, anticorpos anti-TNF. Eles vão evitar a ação do fator de necrose tumoral. Eles são eficazes tanto na indução como na manutenção da remissão. Então, ela poderia ser medicamento para usar até nas fases iniciais da doença. Então, quando é que a gente vai usar esses medicamentos? Hoje em dia são usados muitos, né? Então, principalmente naqueles casos graves, onde a gente não tem uma resposta adequada, por exemplo, com a azatioprina, com corticoide, a gente pode usar a terapia biológica. Desses pacientes que usam essas medicações, 10 a 20% podem evoluir com formação de anticorpos contra a droga. E com isso, a droga perde um pouco a sua efetividade. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, o infliximab, o adalimumab, o certolizumab e natalizumab. Os principais que mais se usam, infliximab e adalimumab. Então, são os principais medicamentos para a gente usar, né, na terapia biológica. E o tratamento cirúrgico, quando é que a gente vai indicar esse tratamento? Então, quando a gente tem o megacólon tóxico, quando a gente tem complicações da doença, né? Então, megacólon tóxico, perfuração, hemorragia incontrolável, intratabilidade clínica. Então, por exemplo, na retocolite, se você tirar o cólon todo, o paciente está curado, porque é uma doença que só acomete o cólon. Na doença de Crohn, dependendo da gravidade, é muito complexo, porque você opera, a doença recidiva, né? Mas naqueles pacientes que a gente tem uma intratabilidade clínica, também seria uma indicação. Quando a gente tem complicações do próprio tratamento cirúrgico, na displasia de alto grau, então seria um alto risco daquele paciente evoluir com câncer, então já tem indicação cirúrgica. Naqueles pacientes que têm câncer e no retardo de crescimento em crianças, seria uma possibilidade, mas hoje em dia nas crianças também geralmente se tenta o tratamento medicamentoso. A doença intestinal inflamatória, ela se relaciona ao aumento no risco de câncer de intestino, né? E quando a gente tem, lembra lá, a colangite esclerosante, também o risco aumentado de colangiocarcinoma. E esse risco de câncer, ele depende principalmente da extensão da doença, então quanto maior a extensão, maior o risco e quanto maior a duração. Então, quanto maior, se o paciente tem 10 anos de doença, ele tem mais risco de ter câncer do que aquele que tem 2 anos de doença. Então, depende da extensão e da duração da doença, da história familiar de câncer, a associação com a colangite esclerosante aumenta o risco tanto de câncer de intestino como de colangiocarcinoma, e história prévia de displasia de cólon. Então, a displasia também aumentaria o risco de câncer. E as complicações, né, a gente tem, por exemplo, como complicações das doenças intestinais inflamatórias, o megacólon tóxico, né, então seria uma inflamação difusa da parede do intestino e o intestino evolui com uma dilatação,
Quando é que a gente vai suspeitar? Né? Quando o paciente evolui, por exemplo, com febre, leucocitose, distensão abdominal, febre, e a gente faz um raio-x. O raio-x é o exame indicado quando você suspeita do megacolon tóxico, porque a colonoscopia pode, nesses casos, como a mucosa, a parede do trato gastrointestinal está muito friável, às vezes até evolui com perfuração, e no raio-x você vai encontrar o diâmetro, né, do intestino maior que 6 centímetros. Então, esses são achados típicos do megacolon. E lembrar que essas doenças, principalmente o Crohn, que acomete, que é transmural, pode causar fístulas para a pele, para a bexiga, para a vagina, fístulas perianais, então, fístulas do intestino para o próprio intestino. A gente pode ter perfurações e estenoses. Então, são complicações que a gente pode encontrar na doença intestinal inflamatória. Então, vamos fazer algumas questões. A região mais atingida na doença de Crohn é o íleo. Então, lembrar, retocolite, a gente tem mais comprometimento do reto. Na doença de Crohn, mais comprometimento do íleo. Quanto às indicações da cirurgia na colite de Crohn, assinale a alternativa incorreta. Então, controle de medicação com medicações da doença. Então, se você está tendo um bom controle com medicação, não é indicação cirúrgica. Mas se você tem uma obstrução intestinal, retardo do crescimento em crianças, câncer e fístulas, isso são complicações da doença que a gente tem que abordar cirurgicamente, mas o controle com medicações não. Assinale a opção que indica a melhor escolha terapêutica medicamentosa para indução e remissão em pacientes de 21 anos com doença de Crohn penetrante, de localização iliocolônica, apresentando fístula perianal e atividade de doença classificada como moderada a severa. Então aqui a gente poderia às vezes até tentar o corticoide, mas dentre as opções não tem. Né? Então seria um paciente grave com muitas complicações, a terapia biológica seria uma boa opção. Lembrar que geralmente os aminosalicilatos a gente vai usar em doença leve a moderada. Esse paciente já tem doença grave. Então, o TNF. E lembrar que o metotrexato e a ciclosporina são medicamentos que a gente até poderia usar, mas o metotrexato, por exemplo, a gente tem poucas evidências que ele seja efetivo no tratamento da doença intestinal inflamatória. Então, no caso aqui, é a terapia biológica mesmo. Sobre a doença de Crohn, marque a alternativa correta. A doença perianal é uma manifestação comum, mas nunca precede os sintomas das doenças intestinais. Então, lembrar que a doença perianal não é tão comum, mais comum é cometer o íleo, né? O ASCA é um marcador altamente específico da doença e sua presença está geralmente associada ao comprometimento do intestino delgado. Então, sim, o ASCA é o anticorpo, né, mais específico da doença de Crohn e o PANCA da retocolite ulcerativa. Então, a letra B está correta. Nunca acomete o estômago? Pode acometer. É raro, é menos comum, vamos dizer assim, mas pode acometer. Então, e fístulas entre dois segmentos intestinais ocorrem com frequência e provocam hematoquesia? Geralmente não é uma causa de hematoquesia. Tá? Então, a letra B é a letra correta. Na doença de Crohn, qual dos aspectos abaixo relacionados é o mais característicos? Então, friabilidade da mucosa, colangite esclerosante, úlceras aftoides, hábito intestinal normal ou doença renal concomitante. Então, mais comum, o achado principal da doença de Crohn são as úlceras aftoides, por exemplo, no cólon. Atualmente, a terapia biológica é utilizada no tratamento da doença de Crohn fistulizante, doença de Crohn grave. A doença que representa essa modalidade terapêutica é o adalimumab, lembrar sempre também do infliximab. Um paciente masculino de 29 anos abre um quadro de perda de peso seguida de diarreia intermitente, dor abdominal em cólica, artrite e fístula anorretal. Então, o diagnóstico mais provável, então lembrar, retocolite não causa fístula, não tem comprometimento transmural. Doença celíaca geralmente também não causa fístula. Cólon irritável a gente não vai ter artrite, né, fístula, então lembrar da doença de Crohn, que tem as manifestações extraintestinais, que aqui no caso seria artrite, e causa fístula. Então a alternativa correta é a alternativa da doença de Crohn. Qual dos seguintes achados histológicos é mais compatível com a doença de Crohn? Então,
Presença de granuloma caseoso é o granuloma não caseoso. Tá? Abscesso de cripta é o mais comum da retocolite ulcerativa. Criptite, mais na retocolite. Infiltrado inflamatório de mucosa, então o Crohn acomete todos. Então, inflamação transmural é uma característica, então, da doença de Crohn. Homem de 38 anos, com doença de Crohn de acometimento iliocolônico, em uso de mesalazina, já está usando um aminosalicilato. Há 3 semanas apresenta alteração do hábito intestinal, com diarreia mucossanguinolenta, cólicas abdominais difusas, tenesmo e urgência retal, acompanhado de emagrecimento de 3 quilos. Inapetência, indisposição, artralgia, picos febris de 38 graus. Em relação à conduta, deve-se. Então, é um paciente que já está tratando, mas teve uma recidiva, uma agudização da doença. Então, o que a gente vai usar na agudização? Corticoide. Então, usou corticoide, melhorou a agudização, você mantém um aminosalicilato ou um outro imunossupressor. E a terapia biológica também seria uma outra opção. Paciente jovem, sexo masculino, com diarreia, tenesmo, dor abdominal difusa, emagrecimento, anemia e febre. O exame de fezes, a presença de pus e sangue. O exame de sangue mostra leucocitose discreta, VHS elevado, anemia e hemocultura negativa. PANCA positivo. O diagnóstico pensado é, então, se tem quadro clínico clássico de uma doença intestinal inflamatória com PANCA positivo, retocolite. E lembrar do ASCA, que é o anticorpo da doença de Crohn. Paciente com retocolite ulcerativa apresenta piora súbita, caracterizada por exacerbação do quadro disentérico, distensão e tipanismo abdominal e febre. Com suspeita de megacólon, o primeiro exame a ser solicitado é radiografia simples de abdômen. Então, a gente geralmente não vai fazer a colonoscopia. Se você suspeita de megacólon, radiografia que vai mostrar a dilatação do colo. Lembrar, esse paciente geralmente ele vai se apresentar com ilho paralítico, distensão abdominal, febre, leucocitose, PCR aumentada, aumento da frequência cardíaca. Então, esses são achados sugestivos do megacólon. Não acontece na retocolite ulcerativa. Então, doença perianal. Lembrar, a retocolite não tem acometimento transmural. Então, ela não vai ter, por exemplo, fístula, fissura perianal. Isso é doença de Crohn. Tá? Então, a letra A não acomete. A possibilidade de desenvolvimento do câncer coloretal em paciente com colite ulcerativa tem como fator predisponente, então lembrar, os fatores que vão aumentar a chance de câncer de colo. Presença de displasia, história familiar de câncer, duração e extensão da doença, associação com colangite esclerosante. Então aqui no caso, letra C, duração prolongada. Então depende de duração e extensão da doença. Uma mulher de 30 anos de idade com retocolite desenvolveu uma úlcera escavada inflamatória na perna esquerda. Então, uma ulceração com fundo necrótico na pele, a gente vai pensar numa complicação, numa manifestação extraintestinal da doença intestinal inflamatória, que é pioderma gangrenoso. E lembrar que a gente tem também o eritema nodoso, que são nódulos inflamatórios na pele. Quando a doença de Crohn é restrita ao cólon, pode haver dificuldade no diagnóstico diferencial com a retocolite ulcerativa. A gente fica na dúvida se é uma doença ou outra. Qual dos achados abaixo é sugestivo de retocolite? Lesões salteadas? Não. Lesão salteada, doença de Crohn. Acometimento transmural, característica da doença de Crohn. Granuloma não caseoso, é doença de Crohn. Melhora com suspensão do tabagismo, doença de Crohn. Então, PANCA é clássico da retocolite ulcerativa e o ASCA da doença de Crohn. A manifestação extraintestinal mais frequente e associada à retocolite ulcerativa inespecífica é a artropatia. Então, de lembrar, a gente tem a principal manifestação extraarticular das doenças intestinais inflamatórias são as doenças articulares, principalmente tipo 1, tipo 2 e a axial. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até mais.